Esse é o primeiro WordCamp que a gente organiza aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente achou legal também explicar com calma o que é o evento, além de toda aquela comunicação por Facebook, Twitter, pelo site. Acho que quem acompanhou o site até viu que a gente brincou bastante pelo site, falou bastante brincadeira. Quem acompanhou viu que os WordCamps do Brasil inteiro ficaram conversando no nosso Facebook, foi bastante divertido até. Foi uma ação bem coordenada com o pessoal. Teve gente até... Cadê a Jade? A Jade está aqui dentro? Não, ela está lá fora. Teve até gente que ficou me mandando mensagem brincando, falando, Guga, você é maluco, você está conversando sozinho no Facebook? Falei, quem disse que sou eu? Quem está falando? Você sabe? Eu vou estragar surpresa contando para vocês? Não vou, né? Afinal, a gente vai continuar usando isso em todos os WordCamps que tiverem pelo Brasil, até para vocês também ficarem sabendo das novidades, né? Quando a nossa fanpage interagir com as outras, vocês vão, quem curte vai acabar recebendo a mensagem e saber de todos os WordCamps pelo Brasil. E, felizmente, todos os WordCamps que a gente tem no Brasil, todos os organizadores viraram muito amigos, estão todos aqui hoje. A gente está muito feliz que eles puderam vir e alguns vão palestrar para a gente aqui também. O WordCamp é uma conferência sem fins lucrativos, focada totalmente no WordPress, focada em vocês, sejam designers, desenvolvedores, criadores de conteúdo. Toda pessoa que utiliza o WordPress tem que, em algum momento, se sentir atendida por um WordCamp. Então, por isso, também, a gente pensou numa programação que pudesse atender a todos vocês. Então, a gente vai ter um painel de conteúdo, vai ter um painel de design, vai ter algumas palestras um pouco mais técnicas, para a galera desenvolvedora também curtir. A gente vai ter algumas small talks, que são palestras de 15 minutos, que o pessoal vai passar uma dica muito rápida para vocês, um plugin muito bom, uma técnica muito boa, de uma forma bem concisa para vocês aprenderem aquilo, poder, até lendo aqueles slides depois, com calma em casa, que a gente vai publicar todos, vocês poderem relembrar o que foi falado, vocês podem conversar com os palestrantes que estiverem aqui depois, que o pessoal vai ficar o tempo inteiro pelo evento, não tem estrelinha, não tem ninguém maluco, o pessoal é super gente boa, graças a Deus. Vocês podem parar, conversar com o palestrante, tirar uma dúvida, mesmo se não forem nas perguntas, porque nem sempre dá tempo de todo mundo perguntar. Mas o evento é de vocês. A gente está aqui só para propiciar isso acontecer. Então, a gente está aqui para promover o WordPress, para promover essa criação de conteúdo, porque, apesar de todos os esforços que a gente faça, técnicos, visuais, se a comunicação não for boa, não adianta. Então, por isso, a gente vai ter um painel de design e um de conteúdo, para mostrar toda essa parte técnica, o que tem que fazer, como se atende às pessoas, o que a gente não pode deixar de fazer. Às vezes, na corrida de trabalho, acontecem alguns problemas e se deixam de fazer algumas coisas, mas a gente tem que saber que não pode deixar de fazer para dar o retorno para o nosso gestor. Porque quem está do outro lado que vai receber aquilo. E é o nosso nome que está lá na frente. É no nosso portfólio que vai parar o que foi feito. E uma palavra escrita errada vai matar o design que você fez, a programação que você fez. O site está ruim, ponto. E também promover a integração das pessoas. Acho que a gente nunca teve um evento focado em WordPress com tanta gente assim no Rio. A gente faz alguns encontros menores, de 20 pessoas, normalmente. A cada edição, a gente decide um assunto, conversa com o pessoal que está mais propenso a palestrar. Quem quiser palestrar, palestra, não tem um grupo fechado. Pelo contrário, a gente é super aberto para tudo isso. Então, todo mês a gente tem encontros menores também, que a gente espera que cresça. A gente espera que vocês que curtem WordPress também participem ativamente com a gente. A mesma fanpage vai avisar tudo. Não precisa ficar correndo para lá e para cá para pegar as informações. Então, eu espero que a integração só aumente a partir desse WordCamp e que os outros sejam cada vez maiores. E o WordCamp tem uma estrada boa aí, né? Começou em 2006. O fundador do WordPress, o Matt Mullenweg, fez o primeiro, lá em São Francisco, e começou a incentivar o pessoal que curte o WordPress a se juntem, se encontrem, conversem, interajam, aprendam uns com os outros. A comunidade é aberta, é um sistema open source. A gente quer isso. A gente quer até que mesmo que apareça uma pessoa, mas eu não sou programador. O WordPress está em português porque alguns voluntários vão lá, logam no WordPress, traduzem do inglês para português. Nada absurdo do nível de conhecimento, de programação. Às vezes você acha algum probleminha técnico nele, você vai lá, cadastra o problema, avisa, eles te respondem rápido, corrigem. A estrutura que a gente usa do site do WordCamp, até a gente utilizando, achou alguns problemas. Eu mandei para eles o que estava acontecendo, no dia seguinte estava funcionando. Apesar de eu já saber que assim, me impressionou mais uma vez, porque é uma equipe só focada no que estava rolando no WordCamp. Então, o pessoal é super aberto. Então, a gente já teve, esse número é o número que está no site agora, na teoria está certo, mas esse WordCamp é o 349. Então, a gente já teve mais 3 aí nesse caminho que ainda não atualizaram.
em 172 cidades do mundo, 48 países, 6 continentes. O mundo respira WordPress cada vez mais. 23% dos sites do mundo estão usando ele. E no que depender da gente, só aumenta. E, cara, foi um desafio fazer isso aqui. Confesso que a gente está bem cansado até, e bem realizado de ver vocês aqui. Porque no dia 4/8 a gente teve a aprovação do evento. Cara, é muito pouco tempo. Na verdade, não foram 42 dias. Né? Por aí, né? 42 dias para fazer isso tudo. Inscrição, coffee break, coordenar tudo, voluntário, o que a gente vai fazer, quem vai palestrar, vai falar do quê, qual linha tem que seguir. Acho que nesse tempo aí, dá para tirar umas 2 semanas de trabalho de cada organizador. Se juntar o tempo que deixou de trabalhar para fazer alguma coisa, sem cobrar nada. A gente brigou algumas vezes, a gente discutiu algumas vezes. A gente chegou a muita coisa em comum também. Acho que o grupo só se fortalece a partir disso. A gente conseguiu trazer vários voluntários para participar. O pessoal que participa 2 meetups até. A maioria dos voluntários são de lá. Então, a gente conseguiu formar uma unidade muito melhor. Uma família muito mais forte. Que vai só crescer com a ajuda de vocês. E nesse processo, antes desses 42 dias para organizar o evento, a gente já fez 8 encontros de desenvolvedores de WordPress, que a gente faz desde 2012. O primeiro foi no Infinet, no centro. A gente ficou rodando de lugares. Não é tão simples arranjar lugar para evento aqui no Rio, né? Atualmente, a gente está no Templo Coworking, em Botafogo. O pessoal super nota 10. A gente liga para lá e fala, a gente estava pensando em fazer um meetup no sábado que vem. Ah, vem para cá. Fala com fulano, pega a chave. Até assustou a gente, né? Tamanha receptividade, né? A gente estava muito acostumado com mais dificuldade para fazer isso. Do nada ficou fácil, graças a pessoas super colaborativas, super abertas, como o nosso grupo. E essas 5 pessoas são, eu não diria as principais responsáveis por isso acontecer, porque sem os voluntários não ia acontecer. Mas esses são os 5 malucos que falaram, vamos fazer. Como é que faz? Não sei, vamos fazer. Evento a gente está acostumado a fazer, mas quais são as regras do WordCamp? O que pode fazer, o que não pode fazer, o que tem que seguir? A gente teve que aprender isso tudo em 42 dias, até para dar retorno para os palestrantes, para os patrocinadores. Se pode expor a marca, se pode dar brindes, tudo a gente perguntou para eles para fazer. Tudo da melhor forma possível, sem quebrar nenhuma regra, para não ficar chato para ninguém também, né? E a gente também queria ter a melhor experiência possível de aprender como faz, para o próximo, e o próximo, e o próximo ser cada vez melhor. Então, a gente sempre quis fazer um WordCamp. Aí a gente começou a conversar, conversei com o Cris, com o Cadu, com o Bordoni, com o Luan. Falou, vamos fazer, vamos fazer. Eu entrei no site do WordPress e preenchi um formulário e pedi para fazer. Não fazia ideia de quanto tempo ia demorar, como ia rolar. Não, legal, mas vocês fazem meetups? Como é que tá? Não sei o quê. Não, a gente faz. Tudo conversando em inglês, Skype. Não, legal, pode fazer o WordCamp, está aprovado, o site está aqui, o login é esse. A gente ficou, aprovado. Acho que foi a maior alegria do final do ano passado, né? A gente ficou super emocionado até. Aí caiu a ficha também. Caraca, 150 pessoas. Não vai ser fácil. E a aprovação final mesmo, foi aquela data 4/8, que a gente pôde realmente falar para todo mundo, vai ter. Compre, fica de olho para comprar o ingresso, patrocina o evento. Aí dali que começou realmente tudo a andar de fato. E sem os patrocinadores a gente não teria conseguido imprimir crachá, não teria conseguido fazer caneca para dar mais para vocês. A gente conseguiria fazer apenas aquele mínimo que estava escrito no site, que funcionaria, seria legal, mas por que não fazer mais, né? A gente tentou fazer o máximo possível, apesar de pouco tempo, e a gente conseguiu um time muito bom de patrocinadores. Alguns procuraram a gente, vieram direto, eu quero participar, como é que é? Foram super abertos, super receptivos com a gente. Então, eles permitiram a gente fazer muita coisa. A gente já tem patrocinador para o próximo WordCamp, se ele acontecer. Tem gente querendo ajudar, bastante gente confiando no trabalho que a gente fez, então acho que não vai acabar tão cedo o WordCamp no Rio. Vocês podem ficar felizes com isso. E tem também a galera que fez a inscrição Lapa, né? Que eu acho que eles estão aqui, e eu vou pedir para eles se levantarem, porque a gente quer agradecer. Adalto Silva, Carolina Maciel, Guilherme Marconi, Jean Purisco, Jorge Cruz, Léo Baiano, Márcia Machado, Márcio José, que é voluntário e mesmo assim pagou a inscrição lá para ajudar, Marcos Rocha, Miguel Silva, Pablo Ribeiro, Rafael Menezes,
Ricardo Moraleida, Rodolfo Rodrigues, Rodrigo Coelho, Rogério Figueiredo, Rodrigo Ribeiro, outro voluntário, está lá atrás, Sônia Peiroton, Tiago Sampaio e o Walter Jarovski, que não está aqui ainda. Esse pessoal tinha a opção, vou pagar uma inscrição comum, mas não, quero ajudar o máximo que eu posso. E comprou uma inscrição R$ 65 mais cara. Ganhando uma caneca só a mais, sem nem tanta contrapartida a mais até, se a gente pensar na parte financeira só, para ajudar, para fazer isso acontecer. Então, algumas coisas a gente conseguiu fazer também porque essa galera se disponibilizou um pouco mais, deu um dinheiro um pouco maior e a gente conseguiu ficar um pouco mais tranquilo com algumas contas, porque o dinheiro vem entrando aos pouquinhos, vai para o PagSeguro, aí recebe 14 dias depois, tem gente que pagou ontem. Como é que paga o fornecedor que está aí? Complicado. Foi muito complicado gerenciar isso tudo. Aí minha empresa ferrou o caixa dela, botou o dinheiro para funcionar e vai voltar. Mas a gente tinha que fazer acontecer. Mas isso é problema nosso, não é nem chorar o que aconteceu. A gente ia fazer acontecer independente do problema que desse. Sobre a programação do evento, a gente vai ter um painel de design que o Cris vai coordenar depois dessa abertura. Vai ter a palestra do Eric sobre como desenvolver template com design original. Depois a gente vai começar os small talks, as palestras de 15 minutos, com o Valério falando de Jetpack, o Funchal falando de newsletter no WordPress, podcasts no WordPress, o WooCommerce, o almoço, vocês vão ficar com bastante fome, né? Esse aí tem o vídeo no YouTube desse cara, o cara é absurdo comendo. Após o almoço, a gente vai ter um painel de conteúdo. O Rodrigo Primo vai falar do WP CLI, para a galera mais desenvolvedora, que mexe mais com o servidor, é bem interessante isso aqui. O Cláudio, a gente brinca que o Cláudio é o cara que faz plugins, né? Porque todos os plugins de WooCommerce do Brasil que funcionam bem foi ele que fez. Ele fez 40 plugins. Fez tão bem que o WooCommerce contratou ele trabalha lá hoje. A última versão do WooCommerce que foi lançada, ele disponibilizou no site e corrigiu muitas coisas. Então, colaborar com a comunidade funciona até na carreira. O coffee break, para a gente dar uma relaxada, comer mais uma coisinha, bater um papo, ter aquela interação de novo do pessoal. Small talk da Michelle sobre 15 coisas sobre PHP. O Léo Baiano vai falar sobre o ambiente de desenvolvimento. O Caio vai falar sobre você desenvolver uma ideia de um projeto em um final de semana com WordPress. Ele já fez alguns projetos assim, né? O Felipe vai dar dicas para workflow de WordPress e JavaScript. O Debian vai falar bastante de comunidade, da nossa comunidade, como ela funciona, como colaborar, para vocês poderem se inserir nisso também. Quem sabe no próximo WordCamp, em vez de vocês estarem desse lado, vocês vão estar aqui no meu lugar, no lugar dos voluntários, no lugar dos palestrantes. Não no lugar ao lado, né? Vamos fazer a família crescer. Logo após a gente encerra o evento. Opa, eu voltei. E depois, vamos todos para a Choperia Brazuca, na Lapa, que é um momento mais de descontração, todo mundo mais tranquilo. Eu vou estar sem um saco de cimento nas costas, como diria o Vanderlei Luxemburgo, que passou e funcionou. E quando a gente teve a ideia também do WordCamp, para encerrar, a gente começou a pensar, mas como vai ser, o que a gente vai falar, como é que vai fazer a abertura. E eu adoro escrever. Quem me acompanha sabe que eu adoro fazer post de WordPress, escrever besteira, eu brinco pra caramba, falo um monte de besteira nas minhas redes sociais. Eu gosto de tentar trazer alguma coisa diferente, sempre que eu posso, né? Sempre que o momento permite. Como eu organizei o evento, pode, né? Vamos lá. Então, eu escrevi um textinho. Porque vocês devem... Eu acho que está na cordinha de crachá de vocês, eu escrevi pensando nisso, que código é poesia. Então, quando eu lembrei dessa frase, que é uma das principais frases que o WordPress utiliza, eu escrevi um texto que nem o resto do pessoal da abertura viu. É surpresa. Se código é poesia, hoje me permitirei ousar e escrever em português claro o que ifs and elses, wireframes e sketches me fizeram realizar. Através das linhas de código, exprimimos o mais belo dos poemas. E, de quebra, e para mim o mais bonito, da sua vida resolvemos os problemas. Problemas de lógica, de usabilidade, de design, que responsabilidade. Resolvemos os maiores problemas do mundo. Chegamos aos mais belos resultados. Mas que graça tem salvar o mundo sem ver o que mudou do outro lado?
Muito prazer, senhoras e senhores. Me chamo Guga Alves e sou o capitão desse time de craques, que num devaneio, num grande disparate, resolveu arriscar, entrou no jogo e apertou Start. Eu só consertava computadores, nem sabia o que era WordPress. E mal sabia que, com isso, eu teria um tamanho revés. Um revés positivo, que me trouxe novos amigos, novos rumos na vida, emocionantes desafios. Com esses amigos me juntei, me tornando um cara melhor, e juntos estamos aqui, lutando por um mercado melhor. O WordPress transformou nossas vidas, nos fez chegar em lugares que não pensávamos poder alcançar. Virou um dos pilares da nossa profissão. E agora, organizando um WordCamp, somos oficialmente seus guardiões. Guardiões da galáxia? Estou longe de ser o Star-Lord. Represento o WordPress, sigo para outro norte. Enfrento alguns vilões, mas sem risco de morte. Só alguns bobões, que acham que o WordPress é só para blog. Passaremos o dia junto, nessa jornada inspiradora, com essa galera bonita, essa casa acolhedora, com grandes patrocinadores que nos permitiram muito realizar e tentar, todos bobos, a vocês agradar. A jornada foi curta, mas muito trabalho intenso. E chegou a hora de realizar, de curtir o momento. Mas não vou ficar por aqui. Chega de me prolongar. Já tem gente emocionada, não quero vê-lo chorar. Afinal, não é todo dia que você vai ver o Guga rimar. Então, eu chamo a palco o Cristiano para o espetáculo convocar. As cortinas estão abertas e o espetáculo vai começar. Bem-vindos ao WordCamp Rio de Janeiro 2014. Cristiano. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Paipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da Macmillan de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar. Oi. Oi. Bom dia, gente. Chamar aqui no palco o pessoal do meu painel. Queria convidar aqui o dinossauro do CSS, o grande amigo Maljó, Maurício Sami Silva. Palmas para ele, gente. Oi, Grande mestre. qual é o lugar preferencial aí? O senhor escolhe, o senhor manda aqui. O senhor manda, o senhor manda. Onde o senhor quer sentar? Olha que beleza. Vou deixar isso aqui para você, vou sentar. Isso. Uma menina, né? Vamos chamar uma menina para o palco, que só vão ver cueca aqui o dia inteiro. Luanda, minha colega, minha amiga, Luanda Pereira. Oi. Rafael Buriti. Não pode de bermuda, volta. E Richard Barros. Direto de São Francisco, da Rua Castro. Foi na Rua Castro? Senta aí, cara. Gente, bom dia. Emocionado aí com o texto do Guga. O safado não falou nada para ninguém. Aí você começa trêmulo. Mas, enfim. A ideia, galera, desse painel é... Vocês que olharam a programação perceberam que
Nem todo mundo aqui que está nesse painel entende de WordPress, correto? Nem todos. Isso foi proposital. Quando eu montei esse painel, eu queria mostrar para todos vocês que não precisa ser desenvolvedor, não precisa ser front-end para gostar de WordPress e trabalhar com WordPress. Quem me conhece sabe que eu sou designer, eu só desenho e trabalho com WordPress desde 2009. E eu trouxe esse time justamente para falar de vários aspectos de design que são importantes, mas não é o WordPress, que eu não sei o front-end, eu não sei o back-end, é que vai atrapalhar o meu projeto. E para quem é desenvolvedor, lidar com as questões de design que são importantes para os projetos, porque, como o Guga falou, se não for bom para quem está do outro lado da tela, não adianta nada. Não adianta você fazer uma programação bem feita, não adianta você fazer um código bem feito, não adianta você desenhar bem feito. Se não for bom para o usuário, para o cara que vai acessar o seu site, não adianta de nada. Então, nada melhor do que ter um time completamente multidisciplinar, como esse que está aqui, como os que estão aqui também no palco, como os que estão na plateia. É assim que o projeto vai ser mais rico e, consequentemente, melhor para o usuário. É isso que importa no final das contas, né? E aí eu dividi esse painel em 4 áreas específicas, que é liberdade criativa, agilidade, flexibilidade e web responsivo. Olha o homem aí. E aí, assim, antes da gente começar a falar o assunto, eu vou passar um pouquinho para cada um dizer o que faz, quem é. Começar aqui com a Luanda, que ela é a menina, ladies first, primeiras damas. Luanda, fala para a galera quem você é. Você está me ouvindo com esse aqui? Tá? Todo mundo ouvindo a Luanda? Oi, bom dia, gente. Meu nome é Luanda Pereira. Eu sou designer de interfaces e trabalho também com arquitetura de informação e front-end. Estou há 10 anos no mercado. Eu trabalho com WordPress desde, eu acredito que 2008, 2007, alguma coisa assim. Eu geralmente fico alocada em empresas mais na parte de design e arquitetura de informação, mas geralmente para projeto pessoal, que eu também atuo como freelancer, a maioria dos projetos que eu faço são desenvolvidos com WordPress. Então, eu tenho a experiência do ponto de vista do designer. Eu não tenho nenhum conhecimento de programação. Até já tentei uma vez, já fiz cursinho de lógica de programação, não deu em nada, não adianta. Se você não tem talento para aquela coisa, não adianta. Mas a gente tenta, né? Então, assim, o WordPress possibilitou com que eu, com a minha formação de design gráfico, conseguisse fazer projetos com busca, com coisas dinâmicas, com 2 idiomas diferentes, com várias integrações dinâmicas com o usuário que antes eu não tinha a menor condição de fazer. Então, é isso. Tá bom. Richard, fala você. E aí, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou Richard Barros, eu trabalho com WordPress há mais ou menos 8 anos. Eu comecei desenvolvendo templates e brincando com a ferramenta, montando alguns sites para amigos. E aprendi a brincar com a ferramenta pela parte de trás. Então, eu fui Opa! Esse entende, hein? Sei lá, Cristiano, né? é exatamente isso que você está pensando. Cara. Ele tinha me falado que ia dar esse depoimento aqui para motivar. Não, ele tinha me falado ali, sério. Eu falei, eu vou falar um negócio de parte Contou de para trás você, aí. né? Isso aí já estava previsto. Eu comecei a desenvolver plugins e eu sou programador, na verdade. Então, eu desenvolvia plugins e eu trabalhei muito com WordPress na parte de customização e adaptação de WordPress para várias ferramentas. Eu fiz, na época do Flash ainda, eu usava o WordPress como gerenciador de conteúdo para Flash. E aí, enfim, eu comecei a estudar design e me especializar na experiência do usuário. Hoje eu trabalho muito mais na área de experiência do usuário, mas eu ainda consigo controlar o WordPress com bastante liberdade. Assim, eu Também pega o WordPress pelas costas, né? Ele vai ficar dominado. Hoje eu trabalho na Homem Máquina, é uma empresa que junta design e tecnologia para melhorar a vida das pessoas, e também toco um maquinário que é uma zine de design e code para web. Maljó. Ih, caraca. Ó. Deixa ele por último. Tá bom, vai, Rafa. Meu nome é Rafael Buriti,
Sou co-criador do riojob.com.br. O Cristiano me conheceu através do DNA Rubro-Negro, né? DNA rubro-negro, por favor. Palmas para o rapaz, acessa. Mas sou designer, formado em design digital e também em ciência da computação, também ilustrador. Hoje trabalho no Infoglobo, na parte de design de interação e interfaces. E não tem muito o que florear sobre mim. Gostei da bermuda, hein? Vamos lá. Então, pode falar. Maljá. Meu nome é Maurício Sami Silva. É Sami? Isso. Caraca, sempre falei Sami. E pior é quem fala Maljor. Tá claro agora, né? O Pra todo Sami mundo. até ainda dá para suportar, mas o Maljor é que é terrível. E eu sou conhecido no meio de desenvolvimento web como o dinossauro das CSS. Não sei porquê. Internet é essas coisas, né? A minha formação é engenharia civil e professor. Eu fui professor e engenheiro durante 30 anos. E no final dos anos 90, eu era um jovem com 56 anos, aposentei e vi uma vida nova na frente, cheia de expectativa, com todo o gás para começar a minha vida, aos 56 anos. Eu tinha algumas opções para um reinício. A primeira delas era me candidatar a síndico do prédio e me tornar síndico para o resto da vida. Acho que você não era muito querido, hein? Síndico profissional. Era uma opção legal, mas eu tinha outras opções. A outra opção era assumir o lar e me tornar um especialista em gerenciamento de fogão, da faxineira, supermercado, e encher o saco da minha mulher em casa. Também não me atraiu. A terceira opção era me associar ali aos aposentados do Posto 6 em Copacabana Jogar peteca. e me tornar um especialista em dama, xadrez e buraco. Pois é, eu estava num dilema grande desse meu reinício de vida, minha nova carreira, né? E por acaso apareceu, como parece que foi um dedo divino que me apontou o caminho. Eu era presidente de um clube de pesca lá de Copacabana. E alguém, numa reunião do clube, sugeriu o seguinte: o clube precisa de um site. Caramba, hein? Isso era no fim dos anos 90. Aí eu vi, olha, está aqui. Site, vou fazer site. Isso aí é um negócio legal, bacana. Então, em vez de encher o saco da minha mulher em casa, eu vou fazer site. Ele não era o sobrinho, né? Era o sobrinho-avô, né? Eu era o tio-avô. Tio-avô. Era um contrariando tudo isso. Eu era um sobrinho. Aí eu descobri o front page, foi uma descoberta fantástica. Tu tá assustando o povo vai embora, cara. O front page, concorrendo do WordPress, não, né? E montei o site e a história começou aí. Bom, de lá para cá, de ano 2000 até agora, tem uma história muito longa que, se eu for contar aqui, eu vou usar o tempo todo do WordPress. Então, eu vou parar por aqui, mas a minha história é essa. A minha experiência com o WordPress começou por volta de 2005. Em 2006, eu montei um site, um blog com o WordPress, que tem até hoje. Mas, olha, eu não acho que o WordPress só serve para blog, não, embora eu tenha feito um blog com ele. Fez o exercício bem. Tive algumas outras experiências, montei alguns sites para amigos com o uso de WordPress. Gosto da ferramenta, não sou completamente leigo em WordPress, mas também não sou especialista em WordPress. E vi com muito bons olhos o convite da direção do evento para participar desse evento. No começo eu fiquei meio com o pé atrás, mas o que eu vou fazer lá? Eu não sou especialista em WordPress. Mas depois foi me explicado que a ideia era exatamente essa, e eu espero que a minha contribuição aqui
traga algo de útil para alguém de vocês. Se pelo menos um conseguir aproveitar alguma coisa do que eu falar aqui, eu já vou me dar satisfeito. Muito obrigado pelo convite. Valeu, é um Major. prazer estar com você. É isso. Dadas as apresentações, alguém quer falar alguma coisa antes? Mais nada? Não. Vamos lá. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar na questão de criação de design para sites é uma das primeiras dúvidas que sempre pinta é se o WordPress limita a criação, né? Muita gente trabalha com algum tipo de programação ou algum outro sistema, algum CMS para desenvolver um site e aí fica naquela, pô, será que não? Será que dá? Eu mesmo, quando comecei a desenhar meus 2 primeiros sites com o Caio, que é o palestrante da tarde, a gente ficava meio assim, eu desenhei aquele site quadradão, topo, rodapé, sidebar, sem ousar muito. E aí depois o Caio falou, não, Cris, relaxa, porque vai rolar numa boa. E aí eu pergunto para um de vocês aí, Luanda, que você que é a menina, só para acabar com esse negócio de menina primeiro, agora eu solto. Não, é toda vez Você acha que o WordPress ele limita a criação? Não, de forma alguma. Assim, eu já fiz uma vez um projeto que era o site de uma agência de publicidade, então ele tem que ser completamente criativo, não pode ser aquela coisa quadrada, nem tem cara de institucional. O site, inclusive, na época tinha uma abertura em Flash, né? Me julguem. Tinha uma abertura em Flash e depois você ia para home. O site era completamente artístico, o menu era todo louco e a área do conteúdo não era, sabe? Mínima, né? Era pequena, rodava dentro de um scroll e aquilo rodava em WordPress. Ninguém dizia que aquilo rodava em WordPress. Porque as pessoas achavam que porque tinha que ser WordPress, tinha que ter 2 colunas ou 3 colunas, o cabeçalho, o rodapé, não tem absolutamente nada a ver. Você tem todas as ferramentas na mão dentro do WordPress, é só você ocultar o que você não quer exibir. Acredito que qualquer projeto dá para ser feito com WordPress. E você, Rich, o que você acha? Lá na Home Máquina, quando você recebe um job para fazer, quando começa a desenhar, você fala assim, bom, não faz muito ousado não, ou tu mete bronca? Não, cara, questão de layout, você pode ter a liberdade se quiser, de fato. Joga JavaScript quando você quiser, deixar todas as animações bem complexas e se você cria arquitetura, se você trabalha a arquitetura da informação antes de iniciar o projeto de design, ainda melhor ainda. Você consegue criar toda a categorização, as taxonomias do WordPress bem organizadas, e aí, cara, o céu é o limite, sabe? Eu lembro que teve uma época, foi logo assim que a gente se conheceu, a gente conversando no fadado MSN, eu lembro que você falou assim, Cris, dá uma testada nesse site aqui, na tua abertura você falou que você fez um site em Flash que usava o WordPress, mas era e-commerce, né? Era um e-commerce de site de loja, fala um pouquinho para eles como é que era isso. Cara, isso aí é muito da época old school da web já, né, cara? Se bem que eu estou falando old school, mas o Mojó está aqui do lado. Eu tô com óculos multifocal, cara. Eu também sou idoso agora. No caso do Maljor é Jurassic School, né? Tipo isso. Rafa, você que faz layouts, né? É um cara que eu vejo na internet, a gente se conheceu por eu chegar a um projeto teu, descobrir quem era o design, e aí eu cheguei até o portfólio. Cara, esse cara é uma máquina de desenhar layout, é inacreditável. Então, assim... A máquina é com ele. É um homem-máquina é ele. A máquina é com ele. Na hora de você criar, né, você busca referências em que lugares, como você faz o processo de criação na hora de você criar um site? Cara, assim, na maioria das agências de médio a pequeno porte, o WordPress é uma ferramenta extremamente difundida. Hoje, no Infoglobo, isso não é nem cogitado, né? Mas, em qualquer um dos casos, o layout não tem nenhuma especificação diferente, sabe? Assim, você pode... Eu pesquiso em CSS Awards, qualquer uma, e você não tem essa relação, sabe? Ah, não, se preocupa aqui que agora é WordPress, você vai ter que deixar de fazer o menu escondido aqui, ou agora, como a gente está falando de responsividade, o WordPress tem limitações. Pelo contrário, ele é totalmente preparado já para isso. O WordPress, no trabalho mesmo, ali, secular, o que paga o meu salário, eu dificilmente uso. Mas em freelas eu uso muito, muito. Até porque eu tenho um pouco conhecimento de HTML, CSS, li muito o site do meu querido aqui. Li muito. E dá para brincar.
sabe? Como ela falou, assim, você ali, o WordPress te facilita muito, você consegue brincar e montar sites bem complexos até, sem muito conhecimento. Então, o layout não tem limitação. Design é universal, cara. Design é universal. Você não precisa ficar especificando o teu trabalho de design para ferramentas, para frameworks, tipo, para web ou para o impresso. Então, eu não vejo o WordPress como uma limitação em momento algum. Pelo contrário, ele é um facilitador assim, para o design, porque você fica solto. O desenvolvedor, geralmente, os caras que trabalham comigo assim por fora, falam, como ele falou, viaja, cara, mete bronca aí que o trabalho é meu. Já que você falou assim, que você trabalha para algumas agências, um dos pontos fundamentais para qualquer tipo de criação é você ser ágil, né? Muito ágil. Acho que isso é um dos pontos principais do uso do WordPress, porque você tem a possibilidade de desenhar num lado e já codificando do outro, se vocês trabalharem em conjuntos, você pode ganhar em agilidade. Fora que você não está desenvolvendo... Se você fizer um site que não tenha um desenvolvimento específico, muito específico, você já pode já codificando. Então, acho que esse ponto, o Richard pode falar um pouco melhor. Lá na Homem Micro, você cria já assim, já pensando na codificação ao mesmo tempo. Como é que é isso? Então, o WordPress, acho que ele evoluiu muito e ele acompanhou a evolução da web, saca? No início, ele ainda era um pouco travado, mas a web ainda era um pouco travada também, sabe? Hoje, a gente consegue dividir muito bem as tarefas de quem é front-end e quem é back-end. No back-end tem um cara que é mais de infra, no front-end tem um cara que é mais JavaScript, o outro cara que é mais de montagem, que seja. E hoje, ao longo dos anos, por exemplo, o WordPress ele foi implementando os custom post types, os custom taxonomies, que são formas de você adicionar essas... dar liberdade para você adicionar essas especificidades de layout, sabe? Então, por exemplo, no início a gente tinha muito esse problema de brigar que o WordPress é só para blog, não é só para blog e tudo mais. Ele tinha a possibilidade de criar páginas, e aí, depois da possibilidade de criar páginas, digamos que você tem um site que precisava de artigos, de notícias e tudo mais, e aí ele deu a possibilidade de você criar um custom post type só de artigo, outro só para notícias, mídias, enfim. E isso dá uma liberdade muito grande para você construir o início do projeto, né? Você faz a arquitetura da informação em cima disso, sabe? Entendi. E assim, na questão da responsividade que a gente fala muito hoje em dia, né? Que aí, assim, Maljó, queria que você falasse um pouco da experiência que você teve na criação desse livro do Web Responsivo, mas hoje é muito comum de você ver em galerias de sites de templates de WordPress o site ser já responsivo, já pensado pelos dispositivos móveis. Maljó, queria que você falasse um pouquinho da importância do Web Responsivo, e aí um de vocês depois falar como isso é no WordPress. Tá, eu posso só Pode. ocupar um pouquinho do tempo para me reportar a pergunta anterior? As observações feitas aqui, eu não sou designer, aliás, eu nem sei o que eu sou, não sou programador. Eu sou um curioso, um estudioso, um esforçado que acabou dando certo. Mas as observações que foram feitas foram bastante relevantes, mas essa última observação que o Richard foi aqui, eu acho super importante, sobre essa parte do design. Ele falou assim, no começo, o WordPress era meio travado, ele usou a expressão travado, ou travava até a sua criatividade. Talvez, se você tivesse que responder a pergunta em 2005, 2006, naquela época, realmente, o WordPress trava a criatividade. Mesmo não sendo design, como um observador à distância, e um curioso e um estudioso que eu sou, a verdade é essa, não pode um WordPress, com a quantidade de template que tem disponível, se você pegar a galeria de template do WordPress, é um negócio que não tem fim. E cada design lá é maravilhoso, bonito, lindo.
Então, para fazer aquilo ali, quem fez esses designs que estão lá, não pode ter encontrado nenhum travamento à criatividade. Eu acho que, no fundo, quem coloca restrições à criatividade com o uso de WordPress é você mesmo. Você que vai criar as dificuldades, porque a ferramenta é completamente amigável, na minha maneira de ver, à criatividade. Eu acho que isso aí está mais do que comprovado. A própria galeria de templates prova isso. Mas é bom que se frise, conforme o Richard já observou aqui, que no começo realmente era travado, era quadrado, era aquele menu e não tinha como. Mas a web também era um pouco assim, sabe? A galera estava saindo da tabela, você observou sabe? isso. A gente tende a definir criatividade de forma errada, sabe? A criatividade é o que você faz com a ferramenta e com o material que você tem em mão, assim. Criatividade não é ilimite, sabe? Ah, não. Criatividade é eu fazer o que eu puder. Não, assim, criatividade, ou o que eu quiser, no caso. A criatividade é você fazer o que você pode dentro das limitações que são apresentadas a você pelo projeto. Assim. Você que trabalha com a parte de arquitetura, a Luana também, sabe que quando o wireframe começou a ser implementado, a galera de design, eu coloco aí no meio, começou a ver um problema ali. Porque, não, o wireframe vai me limitar, vai dizer para mim como é que eu tenho que colocar as coisas dentro do layout. Rafa, a mesma coisa aconteceu quando surgiram as grids também. Quando surgiram todas as grids, as pessoas ficaram, meu Deus, agora eu tenho que fazer tudo dentro de 960? Como assim? Eu tenho que fazer 3 módulos aqui? Eu sou obrigada? Não Exato. Sou E usava-se o termo errado. Não, está limitando minha criatividade. Não, cara, você aprendeu errado. Assim. A criatividade é justamente isso. Assim. É você pegar essa limitação ou essa regra, que é melhor que limitação, né? Essa regra que está te dando e fazer algo novo com ela. Design, cara, assim, isso é uma coisa que eu bato muito a tecla. Assim, às vezes eu escrevo uma galera que meio que reclama, mas design é muito mais do que beleza, do que visual. Assim. Beleza é o conceito mais subjetivo que existe no planeta. Tem a sabe? frase famosa do Steve Jobs, né? Design não é forma, é função. Ele Você diz tem um que não é o que objetivo. a gente vê. Isso. Entendeu? Nem o que a gente sente, assim, é o funcional do negócio. É isso. Então, assim, o cara diz que está limitando a criatividade, mas, na verdade, porque ele está vendo o trabalho dele da forma errada. Por isso que o WordPress não pode ser um limitador. Mas tem alguém aqui que já enfrentou uma situação que não conseguiu implementar por conta do WordPress, mesmo que seja na época que ele era mais travado. Hoje, um chefe chega para você, Luana, tem que fazer o projeto assim, assim, assado. Cara, com WordPress isso é meio ruim. Alguma vez? Sinceramente, ainda não teve nenhuma vez. Eu acho que tem que sempre partir do ponto que você desenvolveu o projeto e o WordPress tem que se adaptar a ele, não o contrário. Então, você vai arranjar uma forma de moldar o WordPress para que o seu projeto funcione do jeito que estava no seu papel. E assim, responsabilidade, você fugiu da resposta. Vamos lá. Não, eu não fugi, eu complementei. Foi cortado? Pede a tréplica. Estendeu mais do que eu estava pretendendo, mas tudo bem, porque acrescentou bastante coisa. Pois é, sobre responsabilidade. 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 Eu andei fazendo aí umas pesquisas para me preparar, trouxe até uma colinha aqui, ó. Exatamente sobre esse tema, e especificamente o WordPress. Então, eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de passar para vocês e ler, só para ilustrar essa parte da responsividade. Pô, eu escrevi um livro desse troço, hein? Aí... É copydesk. Foi revisado, não foi revisado? Foi revisado, tinha editor. Que coisa. Bom. Pois é, não tenho. Mas eu fiz a minha cola aqui, mas não estou achando o que eu quero. Que colinha sem vergonha essa. Colinha sem vergonha. Então, ficava perturbando os caras do IME. Pô, não pode colar, não pode colar. Tá até desaprendeu. Não, está tudo aqui. Olha só. Eu contei lá na galeria de templates do WordPress, aqueles que tem na própria interface de instalação do WordPress,
mais de 600 templates responsivos. Ali à vontade. Eu fiz uma pesquisa, andei olhando aqueles templates. Então, tem template lá que usa Foundation, responsivo usando Foundation, template usando Bootstrap, tem até o WP, o Bootstrap, WP Foundation, não sei se vocês conhecem. Deve conhecer, lógico que conhece, pô. Você é um especialista em WordPress, que pergunta idiota. Pô. Então, esses frameworks são largamente usados. Existem templates desenvolvidos pela comunidade com grid próprio responsivo. Então, tem muita coisa já pronta, responsiva, de alta qualidade, outras de média qualidade, mas que são templates usáveis e que podem ser até adaptados. Eu sou favorável, se já existe uma coisa pronta, e que se você tem a capacidade de analisar, testar e ver que é legal, use. É aquele negócio, não vamos reinventar a roda. Pô. O cara já inventou a roda, vamos usar a roda, então. Mas você usa a roda? Se pegar os templates todos, ninguém me contrata para eu fazer layout. Não, mas peraí, eu estou falando para quem... dei um fora aqui. Caramba. Bom, mas a verdade é essa, porque você vai fazer o seu layout, vai personalizar o seu layout em cima de uma coisa que já está pronta. Eu não estou falando da parte de criação nem da personalização. Ele não captou. É que... Bom, então, não tem dúvida que o WordPress é responsivo e altamente responsivo. E ele passou a ser responsivo a partir de 2011. Então, de 2010 para cá, os temas padrão do WordPress estão recebendo o nome do ano, né? É 2010, 2011... 2012, 2013, 2014, gastei agora. E assim por diante. Está aqui. Ó. E 2010 ainda não era, o tema 2010 não era responsivo, até porque não existia ainda o conceito de responsivo. Escrevi um livro desse troço. Aí, a partir de 2011 começou. 2012 também o template básico é responsivo e até 2014 é responsivo. Aí eu fiz um apanhado aqui, tive a curiosidade de estar olhando na folha de estilo desses templates. Então eu vou ler rapidamente aqui só para vocês terem uma ideia. Primeiro, está aqui um. O tema de 2012, folha de estilo tinha 1.800 linhas de CSS. O CSS na sua forma humana, para o humano ler, quer dizer, não minificado, com espaçozinho e tudo. O CSS que vem Indentado. por padrão, o não minificado. Tinha 1.800 linhas, tinha 2 breakpoints e usava a media query de min width, ou seja, mobile first. Usava a unidade de medida REM para distâncias. Usou o REM. Muito bem. Em 2012, de 1.800 linhas, em 2013, passou para 4.300 linhas de CSS. Tá? Usava 3.200 linhas de CSS, 6 breakpoints, e usava max width, não era mobile first. Parece que Regrediu, houve né? uma regressão de 2012 para 2013. 2014, o número de linhas subiu das 1.800 iniciais para 4.300 linhas de CSS, com 12 breakpoints, e voltou ao conceito de mobile first, que é o que nós temos agora. Começa com 401 pixels e vai até 1.260 pixels. Então,
a gente está vendo que está havendo uma preocupação muito grande dos desenvolvedores do framework com a parte de responsive, um livro sobre isso. E agora nós temos, veja você, nós estamos com 12 breakpoints. E sobre breakpoints, eu gostaria até de fazer uma observação aqui, porque há um conceito generalizado que veio logo do início da implantação de design responsivo, que é de se, antes de começar o projeto, de se determinar os breakpoints. Então, você tem o breakpoint de 320, depois de 768 para tablet, e depois de 1.200 para desktop. Então, isso é um conceito que, infelizmente, ele começou assim e acabou sedimentando, e ainda há muito desenvolvedor bom que acredita que você tem que começar com o breakpoint, quando, na verdade, não é assim. Quem determina o breakpoint é o conteúdo. É o conteúdo que manda no breakpoint. E a prova disso que está aqui. O tema de 2014 tem 12 breakpoints. Aí você pergunta, mas por que 12 breakpoints? Se eu tenho um equipamento com uma viewport de 320, o seguinte, que é o iPad e o tablet 768, e depois nós vamos para o desktop 1.200, 1.000, 1.100, 960, ou lá que for. Então, isso é um conceito que, infelizmente, sedimentou e que é preciso abandonar isso. O breakpoint, quem manda é o conteúdo. Se o conteúdo pedir 3 breakpoints, nós vamos ter 3 breakpoints. Aonde? 727, 422, 333, não interessa, você vai determinar em função do seu conteúdo. E a grande prova, eu repito, está aqui no tema do WordPress de 2014, com 12 breakpoints. Sobre isso, eu queria até colocar uma situação que não está nem na pauta aqui, que você entrou no assunto, é até importante. Eu que só desenho o site e faço os layouts em Photoshop, eu sei que em algum momento, mais adiante, o mais próximo possível, eu vou ter que começar a layoutar em HTML. Porque hoje, assim, o Photoshop, ou o Fireworks, ou um outro aplicativo que você utiliza para desenhar, é o funk do Corel. Tem que ter disposição. Ele pode te limitar. Aí ele pode ser o limitador na hora de uma criação. Porque, assim, hoje a quantidade de telas é absurdo. É absurdo de telas. A gente está falando de um número que é inimaginável. E não tem estatística em site que você possa perceber antes que fala assim, bom, eu vou usar X breakpoints. Não tem como mais. Em algum momento, se o projeto for um projeto grande, um projeto de uma empresa bem bacanuda, que tem essa consciência, eu quero que apareça em todos os dispositivos, eu quero que apareça no Xbox, entendeu? Quero que apareça em todos os lugares. Há necessidade de você layoutar hoje em dia em HTML. O que você acha? Eu reparei que a gente tem diminuído muito a quantidade de produção de tela e trabalhado muito com o teste de experiência depois que a gente monta as primeiras telas. Assim, provavelmente a gente vai fazer a mais simples e a mais complexa, tratando de responsividade, né? Responsividade. Eu não escrevi um livro sobre isso. Por favor, produção, a cola aqui para o pessoal. Mas, assim, de fato... alguém lá atrás segurando um cartazão assim. Responsividade. Você faz você cria uma tela, planeja mais ou menos como vai ser a experiência, o layout, né, dessa experiência no mobile, depois no web, ou na maior tela que seja. E, de fato, cara, você vai fazer os testes de cada dispositivo. E não precisa fazer uma tela para cada dispositivo, de fato, porque você não fica tão produtivo, né? Então, acho que você está falando faz todo sentido. Eu assim, ainda estamos num período de transição muito grande. Exato. Essa posição do Cristiano, eu já li alguns artigos lá de fora falando sobre essa questão do Photoshop, isso ainda é uma coisa muito questionável. Mas esse problema dos desenhar... Hoje, assim, é impraticável, no mercado ágil que a gente vive, uma pessoa desenhar 12 telas de cada view. Eu que fiz recentemente 17 telas. Não, isso é impossível.
mas se torna necessário quando a gente não trabalha com métodos ágeis. Quando a gente não interage com o desenvolvedor. O que você usa para método ágil? Hoje a gente usa o Scrum lá no Infoglobo. Não funciona 100%. Obviamente que não, né? Porque tem um monte de gente que ainda insiste em cascata. Mas você trabalhar... Não sei se tem algum designer aqui. Não sei Aliás, como nem vocês fiz trabalham. isso, né? Mas lá a gente tem uma equipe muito enxuta, que é um arquiteto, eu de designer e o desenvolvedor do lado, o front-end, no caso, do lado. E eu desenhei... E o Richard atrás, né? Não de mim. Não de mim. Eu sou designer, mas esquece esse detalhe. Lá eu desenhei somente o mobile, né, o 320, e o desktop. As views do meio, eu fui trabalhando com o front-end do lado. Conforme ele ia montando, eu ia só, aqui você quebra isso aqui. Aqui você... Aí você ia fazendo igual flanelinha, né? Exatamente. Chega mais pra cá, chega mais pra lá. Não tem jeito. Óbvio que, assim, é inevitável hoje o front-end ter uma noção de design. Não tem como você, desenvolvedor front-end hoje, achar que não precisa ter conhecimento nenhum de design. Porque vocês precisam ter o olhar crítico. E o contrário também, né? Vocês precisam... Não, então, eu também fui, eu sou ciência da computação. Mas, assim, ambos têm que ser multidisciplinar. Porque eu, na hora que eu tenho que layoutar, eu tenho que pensar no desenvolvedor. Não é desenho aqui e dane-se o que o cara vai montar lá. E, ao mesmo tempo, o desenvolvedor ele tem que ter o olhar crítico para ver assim, olha, isso aqui não está rolando. Eu montei e não está igual. Ou, na hora do view lá, de repente, algumas coisas ele não precisa ver comigo, sabe? Ele vai assim, aqui ficou legal. Aí depois, na hora do usuário lá, com o arquiteto e tudo mais. Então, ainda é um momento de transição muito grande que a gente está vivendo. Fala, Luan. Essa questão de fazer em HTML, alguns projetos se aplicam, né? Muita coisa dá Nem para você tudo. fazer direto no HTML. Eu costumo praticar isso no meu site, como é meu mesmo, eu faço do jeito que eu quero. Então, meu site, dificilmente eu passo pelo Photoshop antes. Eu sento lá... O layout está na minha cabeça já, não, vou né? fazer Já aqui... está na minha cabeça. Vamos fazer o que wireframe tá no para ar quê? hoje eu fiz tipo em 3 dias, tipo Pai de Santo mesmo, assim. Eu fiz. Mas a questão das telas responsivas... Traga o seu layout chamado em 3 tipo dias. assim, faço seu site em 3 dias. Mas eu faço direitinho, tá, gente? Aí, essa questão das telas, que vocês estavam falando de fazer várias telas ainda, eu passei por isso recentemente, no final do ano passado, eu fui fazer um freela numa empresa que estava fazendo o site novo da Fijan. E a Fijan é um cliente que aprova o conteúdo na tela. Então, assim, você faz todas as telas. Todas. Em torno de 300 telas, mais ou menos. Isso só na versão desktop. E teve também, o projeto contemplava a versão focada em tela de retina para iPad e iPhone. E teve que fazer todas essas 300 telas também para tela de retina, iPad e iPhone. Era um trabalho, assim, de corno. Né? De corno. Então, assim, Consenso, ainda acontece, dependendo se você entrar num projeto que o cliente é assim. O chato não são fazer 300. O chato é que essas 300 vão ter alteração. Exatamente. Então a gente vai ter que mexer nelas de novo. Exatamente. Esse Não. é o problema E é principal. coisa assim, estava errado, o Gol. título está errado, tem que trocar o título nas 300. Tipo, não. Poder de abstração zero do cliente, Não, né? Ele não exatamente. consegue ver. Mas aí, no caso, como você está como freela na agência, você não tem muita opção, você tem que fazer o que estão pagando para fazer. Então, você vai e faz. Mas, assim, acontece. Acontece ainda, em 2014, ainda acontece de você ter que fazer todas as telas para o projeto por causa do cliente. Tem Mas alguém assim- que levantou a mão ali atrás. Tem alguém... Guga, ali tem alguém querendo fazer pergunta. Gente, nem falei, a gente está mal educado pra caramba, né? Vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem. Tem como levar o microfone? Isso. Ó, o microfone chegou. Tudo bom? Qual o seu nome? É Gabriel. Vamos lá, Gabriel, sua pergunta. Como é que tu faz para educar o cliente, para ele não pedir essas 300 telas? Tem a pergunta errada. Tchau. Próximo. Eu vou... Vou te falar, quando eu descobrir, eu escrevo um livro também. Então, assim, Cris... Você pega Cara, ele... pergunta crível, isso é impossível de responder. Não, calma, Aí dá você- para responder. Peraí, assim. Não, eu vou te falar que depende. Olha, resposta ótima. Lá no Infoglobo foi tranquilo, por quê? O sistema lá é assim, você é um cliente, o seu cliente é interno, né? Então você tem uma certa liberdade para chegar para ele e falar, olha, O seu merda, para com isso. Tipo assim, né? acho que se eu falar seu merda, eu tô fora. Pode falar a palavra. Mas eu posso testar, no próximo e te falo.
a gente colocou um limite. A gente falou assim, primeiro, vocês só vão ver 2 views no layout, ponto. Depois vocês vão ver no HTML. Aí, na alteração, a gente falou, olha, a gente tem uma limitação de 3 a 4 idas e vindas aqui. Óbvio que o cara dá uma quebradinha nisso, né? Não tem jeito, assim. Mas como o nosso projeto lá é um projeto relativamente pequeno, é um portal, mas com telas muito pouco variantes, então você consegue controlar isso bem. Mas é muito difícil, cara, porque o cliente ele não tem essa abstração, sabe? Você consegue olhar para o troço e falar assim, olha, mais 4 linhas aqui, não vai caber, meu amigo. Ele não consegue ver, ele quer que você coloque ali para ele... dá não um deu jeitinho, mesmo. dá um jeitinho. Não deu mesmo. Não, ele sabe que não vai dar, mas ele quer ver para falar, não deu mesmo. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Cara, eu acho que tudo vai se tratar de gerenciar a expectativa do cliente, sacou? Você tem que entender, você tem que ser transparente com o cara e falar, tá incluído tanto trabalho, esse vai ser o trabalho que vai ser entregue, e Temos X tempo. a gente tem se X fizer isso, vai tempo, se passar. a gente for fazer 300 telas, a gente vai entregar daqui a 3 anos, sacou? Então, assim, você vai ter que gerenciar muito bem essa expectativa para ter essa relação transparente com o cliente e você, sabe, conseguir entregar um bom... Você conseguir fazer com que a sua equipe trabalhe bem e que o cliente receba o que ele está esperando receber. Sabe? Luana, você ia perguntar, você ia responder. Não responder, assim, educar é uma coisa muito complicada, né? Mas isso depende muito. Se for um cliente Porque seu... ele não é teu filho, você não pode bater nele, né? Não, se for um cliente seu, freela, você vai ter muito mais autonomia para falar para o cara e provar o seu ponto de vista. Se você está dentro de uma agência, de uma empresa, você não tem autonomia nenhuma. Eu vou mudar a Você vai senha fazer... do teu admin, filha da puta. Eu não vou deixar tu entrar. Não, e geralmente assim, o que eu faço é mostrar Só fala. exemplos de Perdeu o outros Playboy. projetos para explicar qual foi o resultado e o que precisa ser feito. E se dependendo do cliente, se for um tipo de pessoa que dá para fazer isso, você fala, olha só, que você quer fazer isso, então vamos aumentar o custo, porque agora você está pedindo uma coisa que não estava prevista. Isso que eu Então, em queria alguns dizer. casos, dá para você colocar a parte financeira na frente. Eu acho Aí que a o cara educação, antes de chegar no cliente, tem que educar o gerente de projeto. Para aí chegar na parte concreta. Ó. Quando Tu existe quer o gerente isso, de a parte projeto. concreta vai triplicar o teu custo, vai quadriplicar o teu custo e o teu tempo vai também decuplicar. Mas Isso aí que a gente precisa ter a autonomia de conseguir esse espaço. Como é que vocês conseguiram para abrir isso? Sim, mas é Pelo uma jeito coisa não bem consegue. rara. Hoje em dia, você tem uma estrutura que tem um gerente de projeto ou atendimento, alguma coisa assim. Às vezes é você mesmo fazendo interface com o cliente. Ou o na seu ma- chefe, que não é nem da área. Na maioria das vezes, o gerente de projeto nem faz a função de um gerente de projeto. Né? Normalmente, o gerente de projeto é a secretária do dono da empresa. Exato. Léo, quer perguntar? Fala aí. Pô, tu levantou a mão, cara. Ali no... O designer Vamos lá. ali. Ó. O amigo designer ali. Vai lá, fala aí. Qual é o seu nome? Tá de camisa rosa, viu? A gente... Cara, isso já designer, tá liberado. foi coisa do trabalho. Já falaram que o posto lá... Qual é o seu nome, cara? meu nome é Jean, sou designer. Eu trabalho com a parte de web design e codifico também. Essa questão de layout é um grande problema, acho que para ambos os lados, tanto de codificação e de design, porque a gente sempre aprova um layout e com o decorrer das coisas, o cliente sempre, pode pôr isso, pode mudar aquilo. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte, mais recentemente eu estava lendo eu fiz até um trabalho de final de curso sobre a ascensão da utilização dos dispositivos móveis. E vocês acreditam que hoje em dia talvez exista uma regra ou uma tendência a criar primeiramente o layout mobile para depois ir para o tradicional, que é a estação de trabalho do computador e tal? Porque a gente ainda está, né, fazendo a transição do computador mesmo, da máquina, para o usuário mobile. Mas hoje em dia eu estou conhecendo pessoas, sendo que a maioria das pessoas hoje em dia nem tem mais estação em casa e ficam naquela, vou logar hoje. Existe essa nova tendência de começar primeiro do mobile para depois para o maior? Excelente pergunta, cara. É assim, uma das coisas que corroboram com isso é que assim, as estatísticas da grande maioria dos sites, cara, estão batendo dos 30%, 40% de visita, quando não são mais. Então, assim, hoje é inevitável. Você, além de contemplar, em alguns casos, é importante que você faça o mobile primeiro. Nesses dias mesmo, nessa semana, eu estou refazendo um site e já estou desenhando todas as telas pequenininhas, né? Eu estou fazendo as 25 telas, 60 telas, 457 telas. Mas é importante, porque, cara, as pessoas não saem mais daqui. Não saem mais daqui. Meus filhos não saem daqui. Eu tenho um projeto agora de um cliente meu que eu peço para ele enviar o material que eu vou publicar no site dele, que eu estou fazendo o site dele.
E eu falo, me envia numa pasta compactada, alguma coisa assim, e ele fala, você acredita que eu não uso computador? Ele tira print screen, screenshot da tela do iPad e me manda. Tipo assim, eu quero essa foto. Aí ele tira um screenshot da foto e me manda um screenshot Me dá ao o invés de telefone me mandar dele a que eu foto. nunca vou atendê-lo. Cliente sendo cliente, Não, como mas sempre. ele é ótima pessoa. Assim, ele é super. Ele confia em mim. Não, sério, ele é muito gente boa. Ele realmente só tem essa limitação tecnológica. E daí, Não, por favor, beijo pra ele. daí não, né? Não, ele não deve nem sonhar o que é o WordPress. Outro dia eu pedi para ele FTP, essas coisas, ele falou, o quê? Então, assim, não. Então, assim, ele está preocupado realmente se ele e as clientes dele vão conseguir ver o site dele no iPhone e no iPad dele. Ele tem uma clínica dermatológica, tem um computador lá, o monitor está todo rosa, azul, porque ele não se importa com o computador mesmo. Ele usa daquele jeito quando ele precisa, mas eu falei para ele, você já viu que o seu monitor Ele só usa tá para rosa? imprimir, né? Ele não viu, ele falou, eu não sei se ele é daltônico, eu não sei, mas é complicado. Então, assim, é uma demanda até de pessoas leigas. Tá vendo, mesmo que... seus front-end, o que a gente passa? A gente lida com esse tipo de coisa. Mas é uma demanda mesmo de pessoas leigas que o site funcione no celular, porque é um principal meio de uso das pessoas hoje em dia. Rafa e Richard, qual de vocês, ou os dois, trabalha como... Não, você não, Malvro. Chega, já falou muito. Cara, a gente... Qual vocês trabalha criando o site no mobile primeiro? A gente trabalha muito com validação e métrica, então quando a gente levanta um site, não necessariamente é o site de uma empresa, um site institucional, às vezes é o site de uma ferramenta ou de uma startup e tal. É muito melhor você criar um site de uma startup, de uma ferramenta, primeiro no mobile, testar, botar na rua, mesmo que ele abra não tenha todas as funcionalidades do web. Na verdade, quando a gente fala mobile first, não significa que ele vai aparecer aquela tripinha em qualquer lugar. Significa que a experiência está pensada para o mobile e ele pode ser um site elástico que não vai ter todas as funcionalidades que um site web teria, de repente. Mas a gente está validando principalmente... Não é só uma adaptação do desktop para o mobile. É como se você pensasse nas funcionalidades de um site ou da ferramenta que uma pessoa vai acessar do celular. Por exemplo, interfaces complexas de mapa, enfim, exemplos. Funcionalidades complexas você colocaria só na web, por exemplo. Então, quando você vai desenvolver, vai validar uma ferramenta, uma startup, você começa com funcionalidade mobile first, sabe? Então, aí é muito melhor você desenvolver esse primeiro layout pensando para quem vai desenvolver mobile, na experiência do mobile. E mesmo que ele seja um layout elástico, mesmo que ele cresça e se adapte aos outros dispositivos, você cria toda a experiência de quem vai usar o mobile e trabalha a partir disso. Você vai ter muito menos trabalho, vai ter muito mais feedback instantâneo dos seus usuários e mais rápido, sabe? Eu acho que essa que é a pegada do mobile first. E você, Rafa? Ei, Maljó, eu tenho uma pergunta para você, está aqui na ponta. Cara, eu tenho muita dificuldade para definir isso. Assim. Eu ainda não cheguei a uma conclusão qual é a melhor forma de começar, não. Mas, na maioria dos lugares, o cliente ele quer ver o desktop primeiro. Então, é muito difícil você fazer o mobile first e mostrar para o cara o do celular. Mas é um inferno, né? O desgraçado só tem o celular. Ele olha a porra do site no smartphone e me liga. Cara, não está abrindo. Claro, porra. Eu desenhando primeiro para o desktop, cara. Ou fala que a marca está pequena. Tem como aumentar? Não, desgraçado. Compra o iPad, porra. A tela é maior. Mas, a maioria das vezes, nos projetos, eu faço a home como desktop, depois faço o mobile, e as internas eu já trabalho no mobile first. Porque aí o cara já entendeu, já aprovou a linha gráfica e tudo mais. Agora, o que ele estava falando assim, realmente, o abandono do desktop para a galera mais nova está sendo muito grande, e principalmente as classes mais baixas também, né? Que a galera já está comprando celular, que não é muito mais barato, tem uns que tem o preço do computador, né? Mas é mais acessível ali para eles e tal, é mais fácil de usar. A primeira experiência dele com a internet, muitas vezes, é no mobile. Exato. Então, assim, o design minimalista veio muito em decorrência disso, né? Que torna a forma de desenvolver layouts muito mais simples e fáceis de subir do pequeno para o grande, porque quando você tinha muito esquemorfismo, luz e não sei o que lá, e trabalhar do mobile first para o desktop era um trabalho difícil, complicado.
O que você pode fazer para te ajudar muito a desenvolver nessa questão é o trabalho de guideline, né? A gente não comentou sobre ele aqui ainda, mas desenvolvimento de guideline vai te ajudar muito nessa questão de desenvolver 200 mil telas, de começar pelo mobile first, para ajudar o pessoal desenvolvedor front-end a ter já as peças ali prontas para ele começar a tacar já nas telas, em vez de ficar tendo que falar contigo toda hora. Então, assim, é tentar procurar alguns atalhos e esperar um momento, porque esse é um momento de transição. A gente está num momento de transformação que a gente tem que descobrir como vai continuar e a gente pegar esse caminho, senão a gente fica para trás. Mas, com certeza, eu acho que o mobile não é o futuro, mas é o que está sendo utilizado. Tem uma pergunta ali, ó, galera. Oi, Microfone. bom dia. Bom dia, qual é o teu nome? Meu nome é André Bittencourt, eu sou sócio-diretor da Base Interativa, uma agência. Conheço o Buriti, já trabalhei com ele. A minha questão é voltando um pouco para a questão de layout, né? Eu atuo hoje na frente da empresa como gerente de projeto. Olha o gerente de projeto aí, vocês estavam falando mal do cara. Sacanagem, o cara é maneiro, pô. Não sou uma Você secretária. que tá falando mal. E eu trabalhei muito tempo no mercado, né? Trabalhei com o Buriti numa agência grande do Rio de Janeiro também. E eu peguei essa experiência e atuo hoje na área de gerente de projetos justamente por causa disso. Que eu vejo, como vocês falaram, acontece uma grande briga aí nessa questão de layout, desenvolvimento. Às vezes as pessoas acabam desenvolvendo uma coisa sem ter aprovação do cliente no layout. E isso a gente perde muito tempo na produtividade. E, infelizmente, a empresa gira, a hora de trabalho da empresa é o valor dela, é o lucro. Né? Então, qualquer tempo perdido no projeto é prejuízo. Então, eu acho hoje em dia, lá na nossa agência, a gente preza muito em fazer todas as telas do layout. Se o projeto tem 300 telas, a gente faz as 300 telas, os 300 layouts. Porque lá na frente, a gente já teve projetos, problemas assim, de chegar lá na frente, ter que modificar tudo, e começa a tentar no HTML, tentar na programação, e o tempo perdido é muito maior do que se aquela mudança tivesse sido feita no layout. Entendeu? Eu acho que o caminho correto assim, é você trabalhar com designer, como o Buriti falou, acontece no Infoglobo, não sei se é o Juan que está com ele lá, né, no Infoglobo, desenvolvedor, e a gente trabalha também já com o Juan durante bastante tempo. Aí a gente, depois de ter o layout pronto, antes de enviar para o cliente, passar uma validação com a área de desenvolvimento. Então, ver se tudo aquilo é possível, se tudo está dentro, tentar passar o escopo do projeto também para o desenvolvedor, para ver se aquilo ali, se as funcionalidades estão corretas. Depois dessa aprovação interna, a gente sim envia para o cliente, e aí ele aprovando, a gente parte para o desenvolvimento, e aí entrando nesse requisito, como vocês falaram. Se, quando entrar na parte do desenvolvimento, ele pedir algum ajuste, é um novo orçamento, porque ele aprovou aquilo, não tem como a gente voltar atrás, entendeu? E o que acontece mais, uma experiência também que eu tive com o Buriti lá na agência que a gente trabalhou, que era a gente era da parte de layout, eu sou designer, né, apesar de hoje ser gerente de projeto. A gente fazia muita coisa e na hora do desenvolvimento o programador virava e falava, não, isso não é possível ser feito. Que beleza. Entendeu? Só que a gente estudava e via que aquilo era possível. Então, essa comunicação entre a parte de criação e a parte de desenvolvimento é muito importante. Então, eu como experiência, assim, sei que para desenvolvedor é horrível você receber 300 PSDs e ter que programar 300 PSDs, né? Mas, se tratando de projeto grande, de um e-commerce, de uma plataforma como a Rakuten, Vetex, eles até obrigam você a fazer todos os layouts em cima de um wireframe deles e tudo mais. Então, eu acho que é bastante válido, entendeu? A questão de produtividade, isso, apesar de ser chato para o designer, para o desenvolvedor, mas é bastante válido. Valeu. Fala aí, quem tem mais? Oi, bom dia. Meu nome é Marco Antônio. Marcos. Seguinte, ela comentou do cliente dela que só usava o smartphone, no caso, né? Uhum. E eu queria voltar um pouco mais atrás, no caso do cliente que ele não usa o smartphone e usa, pior ainda, ele usa um navegador antigo. Morra, só isso que eu digo. Como solucionar? Cara, isso é bem relativo, assim, depende muito do caso. Já teve casos de eu ir até o local do cliente e ir na máquina dele e instalar um browser atualizado. Quebrar o porque monitor, ele sozinho, alguma coisa ele não assim. vai fazer isso. Não vai. Se você tiver a oportunidade de ir até o cara e explicar para ele por quê, né?
E explicar por que que você não vai mais, hoje em dia, fazer uma coisa que funcione no IE6. Tipo, desculpa, eu não vou, mesmo que... Eu vou lá na casa da sua mãe atualizar o computador dela, mas eu não vou fazer. Uma coisa que eu Porque posso geralmente dizer... ele tem uma quantidade limitada de lugares que ele vê, né? Tipo, é na casa da mulher dele, na casa de alguém, não sei o quê. Então, eu vou na casa de todas as pessoas e vou lá atualizar o browser, porque eu vou ter menos dor de cabeça. É porque pornografia roda no IE6, então o nego não esquenta a cabeça. É, por dentro. Tem um designer no Sul, que é o Canha, que hoje ele está lá fora, morando no exterior. Ele teve um determinado momento, há uns 4 anos atrás, que ele falou, vou abandonar o IE6, acabou, não tem jeito, o cliente que não conseguir entender isso, eu não conseguirei evangelizá-lo. Isso não tem jeito, não tem jeito. Morra, deixa ele morrer, porque ele vai morrer sozinho. Ou então ele vai aprender na marra. Não tem jeito, não tem muita alternativa quanto isso, sabe? Hoje em dia, com tanta evolução que a gente tem, se você ainda ficar contemplando o IE6, IE 5.5, Java 4, cara, não tem mais como, sabe, voltar para isso. Não tem nenhuma técnica, um jQuery qualquer que rode tão bem feitinho no IE, porque não vai rolar, e não vale nem o custo, saca? Sem ser tão extremista, assim, Eu ao ponto sei, de não, desenvolver sou para carinhoso, sou IE6, carinhoso. sacou? Mas é interessante quando você começar o projeto, você entender quem é seu público. Se você está trabalhando numa ferramenta de previdência, por exemplo, talvez seja interessante... Você fez a caixa, né? Talvez seja interessante você desenvolver com baixa complexidade para conseguir contemplar essas pessoas, sabe? Você vai ver o Analytics, vai ver... A Luanda está falando. Nem sempre Você vai o projeto pegar as tem estatísticas Analytics, né? do projeto que já está rolando, enfim. Mas o ideal é você pensar para quem você está desenvolvendo. No seu caso, você está desenvolvendo para um cara para um público que é mais web, tudo bem. Aí, se você, por exemplo, site de moda ou coisas que são mais tendências, você sabe que a galera está usando mais celular, enfim. Você tem que ver quem é seu público e, beleza, você cria a faixa para quem você vai desenvolver para ser mais certeiro. Tem ali a pergunta ali? Microfone ali para o rapaz no meio. Fala alto. Qual o seu nome? Luiz Fernando, front-end. Fala. No meu caso, a Bangladesh, vocês estão falando de navegador antigo, eu uso muito, tem um JS, salvo web. Eu comi um negócio desse semana passada, fez mal ao fígado do caramba, cara. Vocês chegam a usar esse JS ou outro parecido para pegar o site, o usuário ver, teu navegador está antigo, atualize ele. Eu desenvolvi o updateobrowser.net quando eu era front-end. Que depois foi copiado pelo chutei o balde, Eu meu usava irmão. o que ele fez. Eu chutei o balde mesmo. Tinha uma hora que, cara, ou a gente fica preso ao IE6 e aquela questão da limitação. A gente vai ficar tentando ser criativo com o IE6, ou, cara, o WebKit está aí, dá para fazer 1 milhão de coisas, botar CSS 3D, o caramba. Vamos fazer isso. Fala aí, grande. Qual é o teu nome? Prazer, meu nome é Alex Albuquerque, eu sou gerente de projeto também. Ai, meu Deus do céu. Olha a encrenca que eu fiz. Tá. Beleza, irmão? Tranquilo. Depois uma canequinha para você aí. E consultor de comunicação digital da Packaging Brands, né? Uma agência de design aqui do Rio. Tá. Queria saber da opinião de vocês. A gente atende alguns clientes corporativos, algumas empresas aqui no Rio, e a gente também desenvolve sites e sistemas para intranet, para extranet e para a internet de uma maneira geral. A gente acredita muito na ferramenta WordPress, a gente usa para alguns clientes, mas a gente percebe uma certa dificuldade em você convencer, não digo convencer, mas você mostrar para o cliente, seja ele de uma empresa grande, não vou citar nomes aqui, que você pode utilizar a ferramenta WordPress para atender as soluções que ele está colocando naquele momento. Até que ponto vocês enxergam que existe essa abertura num mercado corporativo de grande porte, tá? E que o WordPress possa assumir uma... Eu sei, mas eu gostaria da opinião de vocês. Assim, eu sei no sentido de acreditar na ferramenta, mas qual é a experiência de vocês na aceitação e rejeição do mercado, até mesmo desse feedback que herdou, o WordPress era só para blog. Tem muito cliente que você fala em WordPress hoje, ele já contrapõe você, não, mas esse negócio é para blog. Entendi. Aí você tem que ter toda uma catequização para mostrar que não é. Até que Richard, ponto isso última acontece? pergunta. Pra gente encerrar. Na verdade, a gente customiza muito a interface administrativa para o usuário que vai usar.
Então, a gente abstrai um pouco essa questão de ser WordPress, não ser WordPress. A gente está tentando atender um cliente e o cliente ele espera gerenciar o conteúdo dele da forma mais fácil e tudo mais. Então, o que a gente faz... Geralmente, o que eu faço, eu até falei isso, já até perguntei para o Cristiano se ele concordava, se ele topava ou não. Enfim, eu crio uma conta no WordPress chamada administrador e eu dou nível de editor para ela, porque o cara não vai conseguir mexer na aparência, não vai conseguir mexer em nada, ele se sente administrador da ferramenta. Eu engano ele, sério. Administrador fake. Eu crio um administrador fake para o cara. Por favor, plugins, desenvolvam plugins para isso. E eu crio, administrador fake, registra agora. E aí eu pego a administração, plugin, admin menu, esse tipo de coisa, eu limpo a interface toda administrativa. Filha da putagem. Cara, o cara não precisa, sacou? O cara não precisa ver aquilo tudo, não precisa instalar plugin, atualizar plugin. Bota nada, um mouse over assim, não mexe, não mexe. Então você abstrai um pouco essa questão de qual ferramenta você está usando. Você tenta, se você está fazendo um serviço para uma agência, você consegue customizar o layout da administração. Você pode tirar o logo do WordPress e botar o logo da sua agência. Tem formas de você fazer isso, inclusive com a atualização do WordPress acompanhando. Estou falando porque você vai continuar atualizando o WordPress. Se você fizer isso com código, com plugin e tal, a sua interface administrativa vai continuar com a cara da sua empresa e você vende isso. Cara, eu estou te dando um gerenciador de conteúdo que é o top do mercado e tenta abstrair a tecnologia. E se não for suficiente, você fala assim, o site da NASA é em WordPress, vai te catar. Gente, tempo esgotado, vamos passar para a próxima palestra. Agradecer a presença de todo mundo aqui. Rafael, Maljó, Luanda, Richard. Obrigado aí, gente.